Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje o tema que eu vou trazer é sobre duplas mensagens. O que é dupla mensagem? O próprio nome já diz, né? Um pouco disso. São mensagens que são passadas, né, onde nelas existem duas formas diferentes de expressão e que são antagônicas entre si. Né? Então, por exemplo, eu estou dizendo alguma coisa com as minhas palavras, mas o meu olhar, ou o meu tom de voz, ou a expressão que eu estou dizendo, não está correspondendo ao que eu estou dizendo. Né? Então, nisso há uma dupla mensagem. Eu digo uma coisa e expresso outra com o meu gestual, com o meu olhar. E quem está na frente não sabe, eu não tenho certeza o que é que ela vai escutar. Né? Ela vai escutar o que ela está ouvindo ou o que ela está sentindo com o que está sendo escutado. É um pouco atrapalhado para as pessoas, né, que, vamos dizer, cresceram dentro de uma família onde esse tipo de comunicação era comum. Né? Então, por exemplo, né, se eu falo para você, eu gosto de você, né, você pode observar que o que eu estou dizendo nas minhas palavras e no meu olhar e no meu tom de voz, tá tudo bem. Né? Você não vai ter dúvida que eu gosto de você. Se eu falar para você, eu gosto de você, eu gosto de você, entendeu? Eu gosto. Você vai ficar um pouco na dúvida, né? Porque eu estou dizendo eu gosto de você, mas a forma, meu olhar, meus gestos, o tom da minha voz não está dizendo que eu gosto de você. Se eu falar, por exemplo, tá tudo bem, lógico, tá tudo bem. Você vai saber que tá tudo bem. Você vai escutar e vai sentir que tá tudo bem. Se eu falar para você, né, está tudo bem. Sim, eu já falei que tá tudo bem, eu já falei. Você vai ter dúvida, né? Porque eu estou falando uma coisa e você está sentindo outra coisa. Então, isso gera uma confusão neste tipo de entendimento. Né? Estão pensando numa criança que cresceu numa família onde existia esse tipo de comunicação de duplas mensagens, né? Há uma possibilidade dessa criança ir diminuindo a sua autoestima, criar um estado de confusão, medo de reação, né? Eu não sei se, né, se eu falar qualquer coisa, como é que essa pessoa vai reagir, se ela vai ficar nervosa, né? Mas entende que amor é isso, né? Então a comunicação, o entendimento, a conversa, né, vai ficando bastante caótica, confusa para o entendimento da criança. E se a gente pensar, né, que a comunicação é um fator importante desde que nós somos crianças, né, a palavra, os climas afetivos, eles estando em consonância, vai gerar uma saúde mental, um entendimento, no geral, uma vivência sem conflitos nesse tipo de situação, né? E que vai ser diferente para uma criança, que vai vivenciar isso de uma forma que ela vai entender como caótica. Né? E isso vai ajudar essa criança com probabilidade, né, a quando ela for adulta, que ela também não saiba diferenciar, se relacionar quando acontecer situações de climas e de mensagens com esse duplo significado. Né? Então a gente vê adultos, muitas vezes, que ficam paralisados ou que nem reconhecem, né? Só se a gente observa uma situação, às vezes, de alienação, de distanciamento, né? De medo de se colocar, né? Gerando inseguranças, enfim,
muitas coisas que dificultam a pessoa de se colocar no mundo, de viver a sua vida com maturidade, tranquilidade, porque ela passa a ter medo. Né? Tem um autor, Gregory Bateson, né, que ele criou a teoria do duplo vínculo. Né? O vínculo, então, é super importante. O que é o vínculo? Né? É aquela formação que você tem com uma pessoa, né, que na verdade ela é extremamente importante para você e que de alguma forma vai estar ali, né, criando uma estrutura de vida que pode ser saudável ou não saudável. Né? E então isso tudo já vai ajudar. Quando tem o duplo vínculo, né, a criança está se relacionando com uma parte agressiva e de afeto conjuntamente misturado, e muitas vezes ela não vai saber nem identificar qual é uma e qual é outra, ou muito menos como reagir. Né? Então, se você não nasceu num tipo de família que tivesse essa comunicação, se eu falar dessa forma, com uma dupla mensagem, vai chegar para mim e falar assim: escuta, eu não estou entendendo, você gostou ou não gostou, está tudo bem ou não está bem? Você gosta ou não gosta? Porque a forma como você está falando está me deixando em dúvida. Agora, a pessoa, o adulto que viveu nisso e paralisou, ele vai não saber também como reagir. Né? Tem saída? Tem. Né? É fácil? Não. Né? Dependendo do grau com que isso foi vivenciado, né? A quantidade de vezes, o quanto isso calou a espontaneidade de uma criança, né? Essa criança vai crescer e ser um adulto mais sem reação, mais olhando, mais na expectativa para ver como vai reagir, porque não sabe o que vai vir se ele reagir, né? Ele, o adulto. Né? Então é muito importante, né? Dependendo do grau que você tiver, procurar ajuda. Né? Vai procurar uma terapia, alguém que você possa conversar e que possa te ajudar a identificar, né, esses duplos sentimentos, essas duplas emoções que te paralisaram, ver como é que você se sente em relação a isso, como é que sentiu a sua criança, para daí então você poder ir buscar respostas, né, para poder fazer uma coisa diferente do que foi feito até o momento. Tem um texto que eu queria trazer de Lang. Lang era um psiquiatra que inclusive foi considerado da antipsiquiatria. Né? Ele nem gostava desse rótulo, né? Porque ele entendia que a psiquiatria é a medicina da alma. E se ele se intitulasse como antipsiquiatra, ele estaria indo contra aquilo que ele acreditava, né? Que é exatamente poder cuidar dessa alma, né? Dessa psique, né? Dessa pessoa que carrega um monte de pensamentos e sentimentos que precisam ser integrados. Ele escreveu um livro que chama Laços e eu queria trazer uns trechos desse livro para dividir com vocês. Um texto começa assim, vou trazer um trecho pequeno. Eles estão jogando o jogo deles. Eles estão jogando o jogo deles. Eles estão jogando um jogo que é de não jogar um jogo. Esse é o jogo deles. Não jogar um jogo. Se eu lhes mostrar que eu estou vendo como eles estão ali, é como se eu estivesse delatando o que eu sei. Algo que a princípio não pode ser visto e nem falado. O que eu devo, pois, então, é jogar o jogo deles, o jogo de não ver o jogo que eles jogam. Ficou confuso, né? Mas é intenso, é profundo,
né? Porque está contando o que aqui? Né? Que eu tenho que fingir que eu não vejo aquilo que eu vejo, né? Para poder participar do jogo com eles. Se eu delatar, eu estou quebrando a regra do jogo. Então, eu tenho que continuar fingindo que eu não vejo. Por isso que eu digo, né? É fácil sair desse lugar? Não, porque foi um jogo aprendido que eu não posso delatar. Eu tenho que fingir que eu não vejo aquilo que está acontecendo. Só que se eu não ver, eu vou continuar permanecendo do jogo aonde eu estou me excluindo de colocar o que eu sinto. Vale a pena? Não sei. Se estiver valendo a pena, tudo bem. Mas é que a gente observa que muitas vezes a pessoa vai ficando bastante infeliz. Uma outra frase que ele traz aqui, Laços também, fala sobre ela e ele. Então, ela não consegue que ele dê para ela tudo o que ela deseja. Ela não está conseguindo que ele dê para ela o que ela deseja. E aí ela fica achando que ele é um mesquinho. E ela não consegue dar para ele tudo o que ele deseja. Ela se esforça, mas ele não consegue se sentir satisfeito. Então ela acha que ele é insaciável. Ele, por sua vez, não pensa diferente. Ele acha que ela é insaciável também. Porque por mais que ele dê, ela não fica satisfeita. E ele também acha que ela é mesquinha, porque ela não dá para ele o que ele quer. Isso também acontece bastante em relacionamentos, né? Onde o princípio do eu parece que fica mais fácil de se enxergar do que enxergar uma possível comunicação. Provavelmente essas pessoas não conversaram, né? Nem para falar o que quer e nem o que está dando, ou perguntar o que o outro quer. Parte-se das próprias referências e ficam-se nas insatisfações. Né? Eu não sei o quanto isso pode acontecer na vida de vocês, mas vale a pena a pergunta. Né? Porque se eu não comunicar, como é que vai acontecer um vínculo, uma relação, algo que possa ficar melhor? Se eu espero que o outro dê, só o outro vai me dar, né? E o que eu der, não sei se é muito ou pouco, mas não está correspondendo e eu não vou conversar para ver se alguma coisa pode mudar, né? Então isso se criam relações que permanecem num estado constante de não comunicação, não interação e de possibilidade, então, de provavelmente não estarem bem nunca. Então, eu queria trazer isso para a gente poder refletir sobre que tipo de comunicação nós estamos fazendo na vida. Né? Faça essa reflexão com você, se precisar vai buscar ajuda, né? Mas faça essa reflexão. Como eu estou comunicando? Como é que o outro está comunicando? Eu estou escutando o que o outro está comunicando? Ou estou inferindo que o outro comunica conforme eu penso? A gente, se foi estimulado a expressar o que sente, fica mais fácil. Se não foi estimulado, né, e aprendeu a recuar, essa comunicação vai ficar difícil. E o amadurecimento pessoal e da relação também. Estou falando aqui ao som de Silêncio de Beethoven. Se você gostou, deixa seu like, indique para amigos. E se não se inscreveu ainda, se inscreva. Vou ficar feliz. Tá bom? Um beijo grande e até semana que vem. Tchau.